Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de 1 a 10, na verdade nós lemos na semana passada, vou relê-lo para nós falarmos especificamente sobre o tribunal de Cristo, como eu havia prometido de falar, né? Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus quem nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porquanto vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Senhor, estamos diante de Tua Palavra e mais uma vez eu rogo ao Teu Espírito Santo que nos abençoe, que abra o nosso entendimento, que nos capacite para compreender as Escrituras, que essas Escrituras, uma vez compreendidas, produza transformação, mudança, ó Deus, quebrantamento, arrependimento, santificação, purificação, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Não nos deixe sair daqui com a mesma mentalidade com a qual entramos, mas transformados pelo poder da Tua Palavra. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo tem falado sobre essa vida nos céus, essa, digamos, vida após a morte. Por isso que nós, crentes, temos uma esperança. Por isso que podemos dizer, quem tem Cristo como Senhor, não morre, passa da morte para a vida. Por isso que aqueles que têm a mais profunda, não ia dizer quase completa, mas a mais profunda intimidade com o Senhor, não vive apegado às coisas desse mundo, ao corre-corre desse mundo, a ganhar dinheiro, a ter saúde, ou ter isso, ou ter aquilo, preocupado, ansioso com o dia de amanhã, segunda-feira, dia o quê? 18 de fevereiro, de março de 2019. Nós não estamos preocupados com esse dia de manhã, porque nós temos essa certeza de que estaremos com o Senhor nos céus, que é muito melhor. Na verdade, muito longe de ser uma depressão suicida, o crente quer morrer logo e estar com Cristo. Por isso, todo crente que é crente mesmo, ainda que esteja com uma doença tão horrível quanto um câncer, por exemplo, não se abala. Você sabe disso, não sei se você já teve a oportunidade de ir conversar com um crente verdadeiro, crente mesmo que tem confiança e certeza da salvação, que está ali no leito de hospital doente, sai consolado, ao invés de ir consolar, porque ele tem certeza de que é melhor estar com Cristo. O apóstolo Paulo está falando sobre isso. E o que são as dificuldades, as dores, as lutas dessa vida, como falamos semana passada, diante da perspectiva de termos um corpo glorificado, um corpo santo, um corpo, aí podemos dizer, um corpo perfeito nos céus. Ele fala sobre isso. E no finalzinho aqui no versículo 10, então ele está dizendo que importa que todos compareçamos ao tribunal de Cristo. E aí ele vai falar sobre isso. Há uma outra passagem, irmãos, onde fala desse tribunal, que é Romanos capítulo 14, versículo 10. Queria te convidar também a abrir aí então Romanos capítulo 14, versículo 10. Ali em Romanos capítulo 14, versículo 10, o contexto é um pouquinho diferente. Aqui o apóstolo Paulo até está falando das dificuldades, das lutas pelas quais nós passamos, às vezes até torturas físicas por amor a Cristo, mas não importa, ainda que a gente venha a morrer, tomar um tiro por causa de Jesus, ser jogado numa fogueira por causa de Jesus,
passar por tribulações as mais terríveis por causa de Jesus, nós sabemos que receberemos um corpo glorificado. Aqui o contexto é referente a julgamento entre irmãos, pessoas que julgam umas às outras. E aí ele vai dizer no versículo 10 do capítulo 14 de Romanos: portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Aqui ele fala o tribunal de Deus, mas ele está falando aqui de Cristo. Por isso que tem tradução que até coloca tribunal de Cristo aqui, mas o original é Deus mesmo e não Cristo. O termo, a palavra usada, né? O theos do grego. Pois bem, são duas passagens diferentes falando a respeito do tribunal de Cristo, e são essas duas passagens que nós temos a respeito disso. O que é então esse tribunal? Em Coríntios capítulo 5, 10, o apóstolo Paulo está fazendo uma referência a um galardão, a um presente, a um prêmio, a uma recompensa que nós vamos receber desse justo juiz. Já Romanos 14 se refere ao fato de que, em termos de vivência cristã, no nosso dia a dia como cristãos, nós temos algumas diferenças, e às vezes algumas diferenças teológicas, aquilo que nós já falamos aqui, e outras vezes, o que a gente considera de erro teológico. Nós já aprendemos que existem igrejas que a gente considera como igreja, como uma heresia. Aí a gente vai até usar esse termo igreja de maneira muito genérica, né? Então, por exemplo, há outros que digamos assim, os governantes ou os sociólogos, os estudantes da religião chamam de cristianismo, mas que nós que vivemos um cristianismo sabemos que não pode ser cristianismo. Por exemplo, um cristianismo que diz que Jesus não é Deus, não é cristianismo. Um cristianismo que diz que Jesus não viveu, não encarnou, não é cristianismo. Um cristianismo que nega que o Espírito Santo seja real, não é cristianismo. Então, ainda que vamos dizer assim, a sociedade chame isso de cristianismo, nós chamamos de heresia. Um cristianismo que coloca outro para ajudar Jesus, ou coloca outro mediador, e a Bíblia nos vai falar em Timóteo que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, seja esse outro mediador quem quer que seja, ou o que quer que seja, não é um cristianismo. Um cristianismo que coloca outro livro além da Bíblia, dizendo que a Bíblia não é a autoridade máxima, única, infalível, inerrante, não é cristianismo. Agora, nós sabemos que temos algumas diferenças, e aí eu dou uma cutucada aqui para não perder o estilo, né? Pastora, não tem pastora, fale língua estranha, não fale língua estranha, né? Sei lá, põe bandeira, não põe bandeira, usa o menorá, não usa menorá. Isso é coisa secundária. E isso, nós podemos dizer, todos nós servimos ao mesmo Senhor. Aí somos todos cristãos. E vamos todos para o céu. E aí, isso que nós até poderíamos classificar então muitas vezes como um erro teológico, isso não faz o outro irmão ser menos salvo ou não ser salvo. Nesse sentido, nós não devemos nos degladiar. Nesse sentido, nós não devemos nos julgar. Eu posso até apontar um erro, né? Eu posso até chegar e com base em textos mais claros, ou em narrativas, em instruções, em doutrinas mais profundas das Escrituras, chegar e poder até dizer, olha, isso aqui é um equívoco. Vou dar um exemplo para você. Nós estamos estudando a classe, pelo menos agora a classe dos homens, temos duas classes agora de volta na nossa escola bíblica, as mulheres e os homens. Então nós estamos falando sobre o Espírito Santo e identificamos que, de acordo com
a Escritura de uma forma mais ampla, mais bem analisada, o fogo não é símbolo de batismo com o Espírito Santo. Não negamos o batismo com o Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo. Mas com base no texto, no único texto em que fala sobre isso, que é o texto de Mateus, e Lucas também vai falar, nós identificamos, gente, olha, o batismo com fogo ali, ele se opõe ao batismo com o Espírito, então ele não pode ser símbolo do batismo com o Espírito Santo. Já outros irmãos vão entender que sim, não, que o fogo é símbolo do batismo com o Espírito Santo. A gente poderia até talvez colocar isso como uma diferença de opinião, mas tanto nós quanto eles, ou tanto eles quanto nós, vamos para o mesmo céu. E eu não posso julgar aquele outro irmão como menos irmão, por termos essa doxa, essa opinião divergente com relação a um detalhe que é secundário e não é fundamental na salvação. Então, nesse sentido, o Romanos 14 entra, olha, não fica se degladiando com relação a isso, né? Não fica ridicularizando, achando que o outro é menos, não julgue o outro, porque você vai ser julgado diante de Deus. Nesse sentido, sim. Agora, é claro, irmãos, julgar a pessoa que está cometendo um pecado, isso sim, nós não só podemos, como devemos fazer, da maneira bíblica. Alguém está cometendo um pecado? Vai lá, conversa sozinho, no quarto, ali na casa da pessoa, seu comportamento não é bíblico, né? Ficar fazendo gato na luz ali para roubar energia elétrica, isso aí é pecado, isso é errado, isso é furto, dá 4 anos de cadeia, isso é pegar. E o testemunho cristão fica onde isso aí, rapaz? Pelo amor de Deus, não faz isso. A pessoa se arrependeu, acabou, morreu o assunto, ganhou o irmão. Mas se não, chama mais um e adverte de novo. Se não ouviu ainda, traz para a igreja. Se continuar não ouvindo, julga como? Está excluído da igreja por se recusar a reconhecer o pecado, pedir perdão e se consertar. Esse julgamento aí nós temos que fazê-lo sim. A igreja é responsável por promover a disciplina na igreja, tá? Então a gente tem que separar muito bem as coisas. Agora, vamos todos comparecer então perante ao tribunal de Cristo. Agora eu quero chamar o aspecto aqui então de Coríntios 14, 1 Coríntios 5, 14, 2 Coríntios 5, não Romanos 14, estou aqui trocando aqui as bolas aqui. 2 Coríntios capítulo 2, está falando, capítulo 5, melhor dizendo, está falando da recompensa. Isso é claro, porque outras passagens nos falam a respeito disso. Por exemplo, você conhece bem a parábola das minas, de Lucas 19, quando diz ali que um certo senhor chamou os seus servos e deu para eles a mina, como se fosse uma responsabilidade, né? uma direção qualquer, enfim, algo para administrar. E aí um administra bem, duplica, tal, mas o outro esconde, não faz nada e deixa a coisa ali. Quando o Senhor voltar, eu devolvo o que é dele e tudo mais. E ali, quando o Senhor volta, ele premia aqueles que foram fiéis, que multiplicaram, que trabalharam, que frutificaram, e aquele outro que simplesmente escondeu lá a sua tarefa e não fez nada com aquilo, simplesmente devolveu para o Senhor, ele pune e diz que é lançado no lugar aonde há tormento, e aí a gente vai fazer essa referência ao inferno. Também vimos hoje na leitura uma das cartas de Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, você sabe disso, são 7 cartas escritas para 7 igrejas, e todas elas, com exceção da última, termina ali com uma promessa: ao que vencer, coroa da vida, terá autoridade sobre nações, o que vencer vai receber premiação. Esse texto, irmãos, essa ideia de recompensa está muito clara nas Escrituras.
Mas a maioria de nós, quando lê aqui a respeito de tribunal, a gente já logo imagina aquele tribunal que vemos em filmes de advogado, né? Ou que hoje estamos acostumados a ver pela televisão, os tribunais, especialmente do Supremo, né? Enfim. Mas aqui, essa palavra tribunal, ela não se refere apenas àquela sessão de julgamento, onde tem um juiz, um advogado de acusação, um advogado de defesa, o réu, testemunhas, jurados, veredictos. Tribunal aqui na Bíblia também se refere à cadeira aonde a autoridade se senta para tomar decisões. Por exemplo, Mateus 27:19, a mulher de Pilatos vem falar com ele, ele está sentado lá no tribunal, ele não estava operando o julgamento, desse molde como a gente está vendo aqui agora, como eu acabei de escrever aqui agora. Ele estava sentado lá era o lugar oficial e ele ia tomar uma decisão. Quando a Bíblia fala que nós crentes vamos comparecer diante do tribunal, eu sei que você já foi confrontado também com aquela ideia e talvez não seria de todo equivocado a gente fazer essa ilustração ou essa imaginação. Vamos comparecer diante do tribunal. E eu me lembro muito tempo antes, quando não tínhamos uma filmadora como temos hoje qualquer celular, que a gente se filma, Deus vai passar num telão toda a sua vida, desde o dia que você nasceu, e aí você vai ver todos os seus pecados, você vai ver tudo que você fez de errado, e ali você vai ser confrontado com todos os seus erros. Talvez a gente poderia, digamos assim, contar uma história, mas não uma fantasia, mas eu digo contar uma história para motivá-lo a permanecer em santidade, para motivá-lo a pensar nessas coisas que podem acontecer. Não vou dizer que não vai acontecer. Se nós hoje sabemos fazer filmes, poderia passar aqui hoje, eu compartilhei com vocês hoje aqui a escola bíblica. Se eu ligar aqui agora de manhã, vocês verão essa imagem. Se eu projetar no telão aqui, aquela mesma imagem vocês vão vê-la sendo projetada aqui. Se nós que somos maus sabemos criar uma tecnologia que é capaz da gente rever exatamente, mas sem tirar uma vírgula, tudo aquilo que foi feito aqui, dá para projetar. Imagina Deus, que é infinitamente maior do que qualquer inteligência humana. Você acha que ele não tem lá, um celular que está gravada a nossa vida inteirinha e ele é capaz de projetar num telão? É claro que pode. Mas não me parece que é isso que esses textos aqui estão dizendo que Deus vai fazer. No que diz respeito a nós crentes, na verdade, não somente a nós crentes, mas no que diz respeito a todos nós, João capítulo 3, versículo 18, diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho do unigênito de Deus. Você percebe, irmãos, quando a gente fala a respeito da salvação, que ela não é meritória, quando nós falamos que a salvação ela é única e exclusivamente pela graça de Deus, e é Deus que vai até você primeiro, e não você que vai até Deus primeiro, ainda que quando você responde, quando você levanta a mão, quando você diz eu creio, quando você diz eu recebo Jesus, quando você faz aquela oração eu confesso Jesus, talvez você tenha feito isso, em participado de igrejas, se você quer aceitar Jesus, sai do seu lugar, vem aqui à frente, talvez você tenha feito isso, mas não foi essa atitude sua de ir até ali que deu início à sua salvação. Foi Deus que muito antes de você nascer, aliás, antes da fundação do mundo, o chamou para estar lá. Porque sem Cristo
todos já estamos condenados. Você percebe aqui? O julgamento já aconteceu. O julgamento condenatório, aquele julgamento onde tem um advogado ali de acusação e vai dizer: não, você foi filmado matando, fazendo tudo isso mesmo. Você foi pego com a boca na botija, todo mundo viu quando você cometeu o pecado. Tem milhares de testemunhas que viram quando você cometeu o pecado. Isso já foi julgado e você foi decretado culpado. Não tem que ter julgamento, não tem que ter julgamento futuro, julgamento condenatório. Deus não vai condenar os ímpios, Deus não vai ressuscitar ninguém para fazer um julgamento. Vamos sentar aqui agora, vamos passar o filme aqui do José das Couves. Aí começa a passar lá, o José das Couves nasceu. No dia que ele nasceu, ele já manipulou a mãe, porque ele chorou, porque ele queria mamar às 3 horas da manhã. E aí, aliás, a psicologia fala que o bebê já sabe manipular, A psicologia hoje fala isso, ele já coloca. E aí já começa por ali, com 3 anos de idade já mentiu, fez birra, desobedeceu, depois contou a mentira, com 17, quanto mais vive, pior fica, Isso já foi feito, não vai ser feito de novo, porque já está condenado. E como que se escapa disso daí? Se escapa desse julgamento entregando a vida para Jesus, reconhecendo Jesus como único e suficiente Salvador, como o único Filho unigênito do Pai. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, a condição de não crer no nome do Filho unigênito de Deus já está condenado. Com relação a nós, com que diz respeito então a nós, para que a gente vai comparecer diante do juiz? Na verdade, a Bíblia vai dizer que nós é que vamos comparecer diante de um tribunal, ou de uma você poderia colocar uma tribuna, diante de um tribuno que é Deus. Os textos que lemos não dá a ideia dessa sessão de julgamento. Cada um de nós vai chegar então diante de Deus ali, para que, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, agora eu acertei, para que possamos receber a nossa premiação, o nosso galardão. Todos nós, então, que fomos salvos, que já somos salvos, vamos comparecer diante do Senhor de toda a terra, e esse galardão existem muitas opiniões acerca do que seria esse galardão. Eu já contei outras vezes aqui, mas vou falar novamente. Eu tenho para mim que esse galardão digamos assim, eu coloco como níveis de intimidade ou de proximidade diante de Deus. Tem gente que já falou de casa, tem gente que já falou de coroa, enfim, o fato é que ninguém sabe exatamente o que é, e cada um pode dar a sua ilustração para elucidar um pouco, e depois você pode, talvez com a graça de Deus, pensar na sua própria, mas eu digo isso porque quando Jesus esteve aqui na terra, ele tinha os seus seguidores, e a gente sabe que alguns eram mais chegados que outros. Dos 120 discípulos que permaneceram firmes ali após a ressurreição, ou seja, aqueles 120 eram aqueles fiéis mesmo, convertidos de verdade, não só frequentadores e multidão. Desses aí, 12 estavam mais próximos com Jesus. Desses 12, 3 eram ainda mais chegados e estavam com Jesus o tempo todo. E desses 3, a Bíblia fala que um deles, o João, era o mais chegado a Jesus, o que mais amava, o que mais se importava, o que era mais ali dedicado ao Senhor Jesus Cristo.
a gente percebe que tem isso. Há uma outra ilustração quando fala de lá no céu haver uma mesa e as pessoas estarão sentadas. Há 2 lugares reservados que são mais próximos de Jesus. Eu sei que há um outro contexto acerca dessa ilustração, mas se a gente puder usar uma certa analogia, se nós pudermos usar uma certa analogia no que diz respeito a essa intimidade com o Senhor lá no céu, nós vamos ver que alguns vão ter um acesso mais próximo a Deus e outros não. Eu fico pensando, meus irmãos, a respeito desse universo que Deus criou. Quando a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, Ele chama de terra tudo aquilo que não é o céu dele. Então não é só esse planeta que é a Terra, mas da perspectiva de Deus, a Terra é tudo isso. O universo, o Sol, o céu, as galáxias, e de acordo com a ciência moderna, nós temos 100 bilhões de galáxias, e cada galáxia com no mínimo 100 bilhões de estrelas em cada uma delas, né? Então tudo isso é algo que Deus chama de terra, e talvez Ele vá dar para cada um dos crentes um desses lugares para serem cuidados, para serem administrados, porque a Bíblia fala no novo céu e nova terra, em Apocalipse, com características desse mundo de hoje. Ela vai dizer que quando vier a Nova Jerusalém, as ruas vão ser de ouro, né? O mar vai ser de cristal. Então tem alguma ligação de uma coisa com outra. A Bíblia fala que vai estar um rio e vai ter a árvore da vida, vai estar lá dando fruto todo mês para que a gente possa comer, para a cura das nações. Quando a Bíblia está descrevendo isso lá, Apocalipse, ela já está no novo céu e na nova terra. Mas esse novo céu e nova terra tem elementos muito parecidos com a terra de hoje. Então, eu tenho para mim que haverá sim uma transformação desse universo, só que não é uma ideia de aniquilamento ou aniquilação total desse universo. Algumas coisas vão continuar, e é aí que nós vamos cuidar. Falando aqui mesmo nessa igreja, há um tempo atrás eu falei, olha, imagina, a ciência calcula que tenha existido em torno de 100 a 150 bilhões de seres humanos até hoje, desde o primeiro Homo sapiens sapiens. Nós sabemos que é desde Adão, né? Mas enfim, deixa eles falarem do jeitinho que eles quiserem lá. A gente é que sabe o jeito certo. E de acordo com estatísticas e dados, eles calculam que todas as pessoas que já nasceram, já morreram, se todo mundo estivesse vivo, seriam em torno de uns 120, eu vou dar aí uns 10, 15% a mais, 150 bilhões. Hoje somos 8 bilhões, então seriam 150 bilhões de pessoas, né? Ora, se cada indivíduo fosse salvo e cada indivíduo fosse cuidar de uma área desse universo que nós temos hoje, male male a gente teria saído da Via Láctea. Não tem gente suficiente para poder ir além da Via Láctea. São 100 bilhões de galáxias. Falta muita gente para cuidar desse universo todo. A gente não consegue sair do planeta por causa da natureza pecaminosa, né? Não houvesse o ser humano caído, o pecado, nós já teríamos desenvolvido tecnologia para ir lá na extremidade do universo. Eu imagino que seja isso. Então Deus, Ele vai, esse novo céu e essa nova terra, a gente vai, eu imagino, tudo isso que eu estou falando aqui é a minha imaginação, é aquilo que eu imagino, mas com base em alguns elementos que as Escrituras dão. Eu não estou viajando na maionese assim, no sentido de ser completamente fantasioso, não. Eu estou me baseando para algumas pistas que a Bíblia pode dar a entender. Se assim for, meus irmãos, o galardão de alguns, você sabe que tem estrelas maiores e estrelas menores. O Sol é uma estrela de quinta grandeza. Se você procurar na internet hoje, tem os efeitos de profundidade, né? Que mostra, quando você olha a Terra, né, começa com a Terra, depois vem o planeta Saturno. Quando dá essa primeira ampliação da imagem,
né, você vê a Terra parece uma bolinha de gude, né, e o Saturno talvez uma bola de futebol de salão. Quando chega no Sol, né, o Sol é uma bola de basquete e a Terra é uma bolinha de gude. Quando você põe aquela bolinha uma do lado da outra, e o Sol é uma estrelinha de quinta grandeza, né? Existem estrelas de primeira grandeza que faz o Sol parecer a cabeça de um alfinete. Se existe essa grandeza nos corpos celestiais, o que será o galardão dos crentes? Uns, estrelas de quinta grandeza, outros, estrelas de primeira grandeza, para administrar essas coisas, não é verdade? Porque imagina, como é que, você consegue imaginar, como é que a gente acende o sol? Quem que põe combustível no sol? Alguém tem que pôr esse negócio lá, né? E Deus vai dar essa responsabilidade para alguns. Agora, tem uns que não vai pôr fogo nem no fogão de lenha que vai ter lá no céu, né? Mas enfim, vai estar lá. Eu espero que você esteja entendendo aqui a minha ilustração, a minha imaginação aqui com relação a essas coisas. Na verdade, eu estou pensando muito em escrever um livro a respeito disso. Falta-me tempo para poder pensar a respeito dessas fantasias todas, né? Se o C.S. Lewis conseguiu fazer o Crônica de Nárnia, por que eu não posso conseguir fazer um negócio desse? Olha que soberba minha querer me comparar ao C.S. Lewis, para quem já leu. Ele é estrela de primeira grandeza, eu sou de oitava. Mas vamos lá. Eu acho que pode ter alguma coisa assim. No entanto, meus irmãos, há dois outros textos que me deixam muito intrigado e talvez você vai concordar comigo. O primeiro deles, Lucas 10:14, diz assim: haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Quem somos nós para medir a justiça de Deus, né? Mas nos parece que da mesma forma com que Deus vai fazer com que haja galardões diferentes, premiações diferentes. A gente sabe que numa corrida, num esporte qualquer, o primeiro lugar ganha medalha de ouro, o segundo prata, o terceiro bronze. Eles ganham medalhas, mas não são todas iguais. Talvez haja esse cuidado de Deus com relação aos ímpios. Você sabe que nem todo ímpio é tão ímpio quanto um outro ímpio, né? São iguais. Às vezes é difícil a gente saber quem é pior. Quem é pior? Aqueles dois meninos que mataram as pessoas na escola de Suzano? Ou aquele governador que desviou o dinheiro do hospital? E por causa disso um monte de gente está preso hoje. Eu não estou falando aqui em termos hipotéticos, estou falando em termos reais. Desviou o dinheiro de um hospital. E muitas pessoas morreram porque não foram atendidas. Quem que é pior? Qual é a pena que a gente deveria aplicar para essas pessoas? Mas já tem outras pessoas que... Você já se deparou com algumas pessoas que você fala, poxa, só falta se converter. Aquela pessoa é tão justa, tão bacana, tão correta. Às vezes a gente se depara com pessoas assim. Eu me lembro de uma figura muito importante quando comecei a raciocinar sobre isso, da Madre Teresa de Calcutá, uma mulher que deu a vida por muitos indianos lá. Mas até onde se sabe, ela não entregou a vida a Cristo Jesus. Ela continuava praticando uma idolatria. E aqui eu não quero fazer nenhum julgamento a respeito da vida dela, porque eu não a conheço. Não sei se ela entregou a vida para Jesus. Não estou dizendo que ela foi para o céu, foi para o inferno. Não. Mas alguém que tenha sido tão bom quanto ela, mas não entregou a vida a Jesus, aí a gente pensa, mas será que merece ir para o inferno? Poxa, mas Deus estabeleceu um critério para a condenação e para a salvação. Ele estabeleceu um critério: crer em Jesus como o único Senhor e Salvador, confiar nos méritos de Cristo. Qualquer coisa diferente disso não está salvo, não. Mas ao que parece,
Deus vai ter compartimentos, né, de menos tribulação, de menos, digamos assim, de menos dor no inferno. Quando ele diz, olha, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês, ele estava falando para aquelas pessoas, para aqueles judeus que, mesmo tendo visto tudo que Jesus Cristo fez, se recusaram a crer em Jesus. Ele diz, no dia do juízo, haverá menos rigor para essas cidades, que eram cidades de gentios, cidades que não estavam, digamos assim, destinadas à salvação. Jesus diz que haveria menos rigor para eles do que para muitos daqueles judeus que sabiam a verdade e conscientemente rejeitaram a verdade. Agora, eu gostaria de que você abrisse aqui, estamos finalizando, Lucas capítulo 12, versículo 35, Lucas 12, 35. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete. Aí ele vai contar aqui uma parábola, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir e fará que se reclinem à mesa para servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isso: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo diga a si mesmo: meu senhor demora a voltar, e então comece a bater nos servos e nas servas, e comer e beber e embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Essa parábola aqui, irmãos, Jesus nos fala de diversas coisas, mas o que nós podemos aplicar aqui para nós, ainda dentro desse contexto de galardão, você veja que aqui o servo chega, o Senhor chega, e o servo irá diante de um tribunal, e ali haverá então esse julgamento, digamos assim. É claro que no que diz respeito à salvação, já dissemos, não há um julgamento para declarar salvo ou não salvo. Haverá um julgamento dos crentes para que eles possam receber seu galardão. Todavia, dá para a gente entender aqui dessa passagem que Jesus Cristo nos ensina que algumas pessoas elas receberão uma espécie de castigo por não terem realizado a tarefa que se tinha que realizar. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: das duas uma, ou você não é crente, você pensa que é e não é, você está enganado, você acha que é crente, não é,
Por isso eu te convido a entregar sua vida a Jesus hoje, a confessar Jesus como Senhor. Ou você é crente, e aí não tem escolha. Você não pode ser crente e falar assim: olha, não, para mim não dá. Você pode até falar assim: olha, pastor, eu não tenho talento para ensinar para crianças, então não dá para eu vir aqui ajudar a Marilyn aqui no domingo de manhã. Ok, isso daí é possível. O seu dom, o seu talento é fazer outra coisa, é agir e frutificar de outra forma. Isso é perfeitamente possível. Mas não fazer nada. Se você olhar para a sua vida e você não está sendo frutífero, e você não está frutificando para o Senhor, não está trabalhando, eu quero dizer uma coisa para você: olha, bota suas barbas de molho, se arrepende hoje, porque o texto está dizendo: o Senhor vai chegar numa hora que você não sabe, como o ladrão que chega de noite, ele vai chegar. Nessa parábola aqui, os servos tinham que estar totalmente vigilantes, porque é o seguinte: o Senhor, quando ele chegava, e às vezes chegava à noite, vinha do trabalho, vinha de onde viesse, de uma viagem, e eles tinham que deixar as luzes acesas, e não era refletor. Hoje você sabe que tem lâmpada de controle remoto, né? Você aperta o controle remoto, ela acende. Lâmpada que acende sozinha, de noite escureceu, ela acende sozinha. Naquela época não, o cara tinha que ir lá e acender a lamparina. Então ele tinha que acender a luz para o dono chegar e achar a porta, achar o caminho, e não tropeçar e não cair. Ele tinha que estar ali preparado com uma bacia de água para lavar os pés do seu Senhor e enxugar os pés dele, porque se ele não tivesse preparado dessa forma, ele teria sérias complicações. Eles não sabiam que horas que o dono poderia voltar. Se você não está sendo frutífero, então coloca suas barbas de molho, entrega a sua vida a Jesus, porque ninguém é chamado por Cristo, ninguém é salvo por Cristo. O nome de ninguém foi colocado no livro da vida desde antes da fundação do mundo para simplesmente figurar num livro e ir lá para o céu. Deitado aqui está numa rede e continuará deitado numa rede lá no céu. Isso não vai acontecer. Se você não tiver frutos para apresentar, aquilo que você recebeu, e aí eu poderia dizer, aquele pingo de certeza de salvação que você recebeu, até porque o pastor aqui é calvinista agora, e ele fala desse negócio de escrever o nome desde antes da fundação do mundo, que Deus me ama e me escolheu, e eu estou aqui, eu sou escolhido mesmo. Você não entendeu nada ainda da doutrina da salvação, esqueci o nome agora técnico. Você não entendeu nada ainda. Deus não salva a gente para ser preguiçoso. Deus não salva ninguém para não dar frutos. O que ele está dizendo, inclusive lá no texto do batismo, né? João Batista diz o seguinte: eu vos batizo com água, porém virá outro, cujas sandálias eu não sou digno de desamarrar ou de calçar. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. O machado já está posto à raiz. A árvore que não produz fruto, ele corta e lança no fogo. Por isso que o fogo ali não é espírito, o fogo ali é fogo de queimação do inferno. Porque ele vai dizer, João Batista continua dizendo, o fruto, o trigo, ele recolhe no celeiro, o trigo ele leva para o céu. A palha que sobra do trigo, que não presta, ele joga no fogo, ele mergulha no fogo. Batismo, do grego, mergulhar, batiza no fogo, mergulha no fogo do inferno. Ali haverá choro e ranger de dentes. Se você não está produzindo fruto, meu irmão, corre, entrega a vida para Jesus. Se você não é crente, entrega hoje, e já começa a
se colocar para ser frutífero para o Senhor. Em que eu posso servir ao Senhor? Em que você pode ser útil a Deus? Quais são as suas habilidades? Quais são as suas capacidades? É óbvio que nem todo mundo pode servir a Deus na mesma tarefa. É tão simples. Hoje é como um time de futebol. Você tem um goleiro e um atacante. Imagina se todos os 11 fossem goleiros. Quem ia fazer gol? E se todos os 11 fossem atacantes? Quem ia defender o gol? Não funciona assim. Então, é como uma equipe? Sim. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos pôr em prática aquilo que temos que fazer. É óbvio que determinadas tarefas têm alguns critérios. A quem muito é dado, muito é exigido. Se alguém quer ser um professor de escola bíblica, tem que ser crente, tem que estudar a Bíblia, tem que entender a Bíblia. Eu estou disposto a lhe dar o treinamento básico, aí na sua casa, conversar, ensinar. E não é coisa que você precisa ficar 10 anos aprendendo, coisa que a gente aprende. Tá? Agora, precisa dar bom testemunho de bom crente, conversão, dar bom testemunho lá fora, né? Não dar escândalo lá fora. Tem coisa que você acha que não é pecado, e de repente não é mesmo. Mas as pessoas lá fora, elas acham que isso é pecado e é incompatível. Então eu não posso falar que sou crente e lá fora me comporto como um não crente, porque uma coisa não bate com a outra. Então esses critérios precisam ser analisados. Mas ninguém está desqualificado e ninguém, muito pelo contrário, está dispensado de servir a Cristo frutificando. Então eu quero fazer esse apelo hoje para você. Você é crente, você entregou a vida para Jesus, tenha certeza de que um dia você vai comparecer diante do tribunal de Cristo. E aí, a minha oração hoje é: Jesus, não volta hoje. Volta no mínimo, Senhor Jesus, daqui a pelo menos 30 dias, para dar tempo de todo mundo que está aqui meditar, consertar e ainda produzir, ainda que seja um grãozinho assim, para poder chegar lá no céu e não chegar de mão vazia, para não chegar diante do trono do Senhor e não deu tempo de fazer alguma coisa, para apresentar nem que seja um grãozinho assim, e vai receber alguns açoites, mas vai ser pouquinho. O texto ali de Lucas falou isso, né? Aquele que sabia o que tinha que fazer e foi negligente, vai receber 2 ou 3 chicotadas. Eu não sei o que é essa chicotada lá no céu, mas vai receber, mas vai estar lá no céu. Agora, aquele que não apresentou nada, na verdade não vai nem entrar, né? Porque já está julgado. Entrega a sua vida a Jesus. Se você não é crente ainda, entrega a sua vida a Jesus. Ele pode voltar nessa noite. Se você já é crente, faz uma análise agora, o quanto você tem frutificado para o Senhor. Se você não consegue encontrar nada, ore a Deus, peça ao Espírito Santo: Senhor, me enche do teu Espírito, né? Me mergulha no Espírito, me batiza no Espírito, para eu receber esse poder, essa unção, essa energia, essa capacitação, essa vontade de ser útil na igreja, de produzir fruto para o Senhor, porque eu quero estar no céu, não de mãos vazias, mas eu quero estar com as minhas mãos cheias de fruto para o Senhor. O Senhor certamente vai ouvir a sua oração e vai te abençoar, e vai te tornar um servo, uma serva poderosa em frutos para a glória do Senhor.